Olá, meu nome é Matheus Barcelos e hoje eu vou falar sobre o tema da teoria dos jogos. Foi o tema que eu escolhi para esse vídeo de desenvolvimento sustentável. E eu escolhi esse tópico porque eu sou um grande fã do filme Uma Mente Brilhante, que é o filme que ganhou 4 Oscars e conta a história de John Nash, um dos fundadores da teoria. Além disso, esse vídeo será um aprofundamento do que já vimos na aula de desenvolvimento sustentável com as professoras. Bom, e o que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é o estudo de modelos matemáticos de interação estratégica entre agentes racionais. Isso significa que ela nos ajuda a entender como pessoas, empresas ou até países tomam decisões quando suas escolhas dependem das escolhas dos outros. A teoria foi primeiramente formalizada por John von Neumann, mas uma das contribuições mais importantes veio de John Nash, a pessoa que inspirou o filme Uma Mente Brilhante. Ele desenvolveu o conceito de equilíbrio de Nash, que é uma situação onde nenhum jogador pode melhorar sua posição mudando unilateralmente sua estratégia. Vamos falar agora sobre os componentes básicos da teoria dos jogos. Jogadores. Os jogadores são os participantes do jogo. Podem ser pessoas, empresas, países, etc. Estratégias são os planos de ação disponíveis para os jogadores. Pagamentos são as recompensas ou consequências das ações tomadas pelos jogadores, geralmente representadas em termos de utilidade ou lucro. Equilíbrio de Nash é uma situação onde nenhum jogador tem incentivo para mudar sua estratégia, dado que os outros jogadores mantêm suas estratégias inalteradas. Na teoria dos jogos, podemos dividir os jogos em cooperativos e entre não cooperativos. Os jogos cooperativos são aqueles onde jogadores podem formar coalizões e fazer acordos vinculativos para alcançar um resultado mutuamente benéfico. Por exemplo, empresas podem formar um consórcio para desenvolver uma nova tecnologia. Os jogos não cooperativos consistem naqueles onde os jogadores agem individualmente e não podem formar acordos vinculativos. Eles tentam maximizar seu próprio benefício, considerando as possíveis ações dos outros. Um exemplo clássico é a competição entre empresas em um determinado mercado. Outra classificação importante é entre jogos de soma zero e soma não zero. Nos jogos de soma zero, o ganho de um jogador é exatamente a perda de outro. Um exemplo é o xadrez, onde o jogador ganha e o outro perde. Nos jogos de soma não zero, os jogadores podem ter resultados mutuamente benéficos ou mutuamente prejudiciais. Um exemplo é uma negociação comercial entre dois países, onde ambos podem se beneficiar. Por fim, temos jogos simultâneos e sequenciais. Nos jogos simultâneos, os jogadores escolhem suas estratégias ao mesmo tempo, sem conhecimento prévio das escolhas dos outros. Um exemplo simples é o jogo de pedra, papel e tesoura, que todos nós conhecemos. Por fim, temos os jogos sequenciais. Nos jogos sequenciais, os jogadores escolhem suas estratégias em uma ordem específica, com conhecimento das ações anteriores. Um exemplo disso é o xadrez, novamente, onde os jogadores fazem movimentos alternados. Vamos agora aos exemplos clássicos. Eu não vou citar o Dilema do Prisioneiro, que talvez seja o mais clássico, porque foi exatamente o que as professoras citaram em aula. Bom, jogo do Ultimato. Um dos exemplos mais interessantes na teoria dos jogos é o jogo do Ultimato. Nele, um jogador, chamado de propositor, oferece uma divisão de um valor a outro jogador, chamado de respondente. O respondente pode aceitar ou rejeitar a oferta. Se aceitar, a divisão é feita conforme a proposta. Se rejeitar, ambos não recebem nada. Esse jogo explora temas de justiça e comportamento racional. Estudos mostram que os respondentes tendem a rejeitar ofertas que consideram injustas, mesmo que isso signifique ficar sem nada. Isso desafia a ideia de que os humanos são totalmente racionais e maximizadores de lucro. Outro exemplo muito comum é o do jogo da galinha. Imagine 2 motoristas dirigindo em direção um ao outro em uma estrada estreita. O primeiro a desviar é considerado a galinha e perde o jogo. Se nenhum dos dois desvia, ocorre uma colisão desastrosa. Este jogo ilustra situações de conflito e negociação, como crises diplomáticas entre países.
Um exemplo histórico é a crise dos mísseis cubanos, na década de 60, onde Estados Unidos e União Soviética estavam em impasse perigosíssimo e qualquer movimento podia ter levado a uma guerra nuclear. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, vou citar algumas das aplicações da teoria dos jogos. Na economia, a teoria dos jogos é amplamente utilizada para modelar comportamentos de mercado, estratégias de preços, leilões e concorrência entre empresas. Como eu citei, leilões. Nos leilões, os participantes precisam decidir quanto estão dispostos a pagar por um item, considerando as ofertas potenciais dos concorrentes. Um exemplo famoso é o leilão do Google Ads, onde empresas competem por espaços publicitários. Concorrência de mercado. Empresas utilizam a teoria dos jogos para definir estratégias de preços. Por exemplo, em uma guerra de preços entre supermercados ou postos de gasolina, cada empresa deve considerar as possíveis reações das concorrentes ao ajustar os seus próprios preços. Ciência política. Em ciência política, a teoria dos jogos ajuda a entender processos eleitorais, formação de coalizões, negociações de tratados internacionais e estratégias de política externa. Processos eleitorais também, onde partidos políticos usam a teoria dos jogos para planejar suas campanhas e formar coalizões. Por exemplo, em sistemas parlamentares, partidos menores podem se unir para formar um governo. Na biologia, a teoria dos jogos é usada para entender comportamentos de sobrevivência e reprodução. Na seleção natural, estratégias de acasalamento e sobrevivência podem ser vistas como jogos evolutivos. Por exemplo, o comportamento altruísta em animais, onde o indivíduo ajuda o outro a sobreviver, pode ser explicado pela teoria dos jogos. Cooperação e competição. Estudos de comportamento cooperativo em colônias de insetos e animais sociais mostram como estratégias de cooperação podem evoluir e ser mantidas, apesar da tentação de agir de forma egoísta. A teoria dos jogos também se aplica à psicologia, especialmente na análise de tomada de decisão e comportamento social. Na tomada de decisão, a teoria pode ser usada para estudar como as pessoas fazem escolhas em situação de risco ou de incerteza. Por exemplo, no jogo de cartas Blackjack, ou 21 aqui no Brasil, os jogadores devem tomar decisões estratégicas baseadas nas cartas visíveis e nas probabilidades. Normas sociais. A teoria dos jogos ajuda a entender como as normas sociais influenciam o comportamento. Estudos de conformidade mostram como as pessoas muitas vezes seguem o comportamento do grupo, mesmo contra seu próprio julgamento. Para recapitular, hoje falamos sobre a teoria dos jogos, sua definição, componentes básicos, tipos de jogos e alguns dos exemplos mais clássicos. Também exploramos suas aplicações em economia, ciência política, biologia e psicologia. A teoria dos jogos oferece uma estrutura poderosa para entender e prever o comportamento em situações de interação estratégica. Esses insights são valiosos, não apenas para teóricos, mas também para profissionais em diversas áreas. A teoria dos jogos é cada vez mais relevante na sociedade contemporânea. Em um mundo interconectado, onde as ações de um indivíduo ou organização podem ter impactos globais, compreender essas interações estratégicas é fundamental. Por exemplo, ela pode ajudar a criar políticas mais eficazes, promover colaborações internacionais e até mesmo resolver conflitos. Pessoalmente, estudar a teoria dos jogos me fez perceber como decisões cotidianas são influenciadas por essa lógica. Desde negociações no trabalho ou na faculdade, até a dinâmica de grupos sociais. Aplicar os princípios dessa teoria pode melhorar a forma como interagimos e tomamos decisões. A teoria dos jogos me forneceu ferramentas valiosas para analisar e prever comportamentos em diversas situações, tornando-se uma parte essencial do meu pensamento estratégico. Bom, esse foi o vídeo. Agradeço a todos pela atenção e espero que tenham gostado. Até a próxima.